Esse podcast é uma realização do Museu Casa Darcy Ribeiro. Mudança na Praça 11. Depois de morar na praça, a cuíca e o tamborim, como um triste fim de raça, vão também ter o seu fim. Acabou-se aquele samba tradicional da cidade, em que a mulata era bamba como uma celebridade. A Praça 11 vai ter vencimentos de granfina. Ninguém mais pode vender as limonadas de tina. Despejada brutalmente, cai a Praça 11 exangue, pois numa praia excelente vão tornar o velho mangue. Imagine o ouvinte que estamos em 1941. Em alguns dias, haverá a comemoração do 1º de maio, Dia do Trabalho. Vamos a uma banca de jornais e compramos o Correio da Manhã. Olhando suas páginas, encontramos, além do poema que vocês acabaram de ouvir, a programação oficial das celebrações. Este ano também vai ter o cortejo do presidente Getúlio Vargas no estádio do Vasco da Gama, em São Cristóvão. Como no ano anterior, o presidente promete chegar em seu carro oficial e cumprimentar as arquibancadas em polvorosa. Ao lado do cardeal Dom Sebastião Leme e de autoridades civis, ele prestigiará os desfiles de atletas operários e assistirá a uma partida de futebol. O Dia do Trabalho será um dia cheio para o governante da nação. Nesse 1º de maio de 1941, antes de almoçar com seus ministros no restaurante proletário, Getúlio Vargas participará de um evento um tanto inusitado. Na Praça 11, ele subirá em um palanque e acompanhará a batida de uma estaca. Por que fincar uma estaca de construção por lá? Qual seria o interesse nacional por essa estaca? Afinal, fazia poucos dias que jornais anunciaram a demolição da Praça 11. Esse é o podcast Cidades em Fragmentos, um podcast sobre a construção da Avenida Presidente Vargas e a dispersão pela cidade das coisas que ela demoliu. Nesse 2º episódio, contaremos a história do desaparecimento da Praça 11. No dia 1º de maio, vamos até a Praça 11, a praça em quadrilátero que levava como nome a data da vitória do Brasil na Guerra do Paraguai, em 1865. Não eram ainda nem 8 da manhã e as ruas já estavam movimentadas, com operários, moças bem vestidas e crianças uniformizadas. Alguns seguravam bandeirolas, fotos do presidente e flores. E assim começa o nosso passeio pela Praça 11, a praça que desapareceu. Curiosos, seguimos até a Rua Visconde de Itaúna, onde no dia 19 de abril, as picaretas da prefeitura puseram abaixo os primeiros prédios para dar início às obras da Avenida Presidente Vargas. Olhamos para cima e vemos as palmeiras esbeltas que ornam o Canal do Mangue, mas a cena de casas desocupadas, paredes dinamitadas e escombros empilhados nos causa certa melancolia. Uma parte pulsante da cidade, bairro de trabalhadores negros e imigrantes, região de ranchos e bailes de carnaval, área das tias baianas, seus candomblés e rodas de samba, uma parcela da pequena África seria demolida e apagada do mapa. Já são 9 horas da manhã e chegamos na Praça 11. O carro do presidente estava chegando acompanhado por uma fila de automóveis. Essa era uma cena rara, afinal, eram pouquíssimos os autos que circulavam pela capital federal naqueles tempos. A grande metrópole nacional ainda era uma cidade cortada pelos trilhos dos bondes elétricos. Na Praça 11, representantes de diversos sindicatos impunham estandartes e centenas de trabalhadores recebiam com entusiasmo o presidente. Jogaram flores em sua direção. Getúlio Vargas subiu ao palanque com o ministro do Trabalho, Valdemar Falcão. Naquele dia, eles dariam uma notícia muito aguardada: o anúncio da instalação da Justiça do Trabalho em todo o território nacional. A grandiosa data das comemorações do trabalho, estou de novo entre vós, vindo de longe para compartilhar das vossas alegrias. Ao final dos aplausos, Getúlio Vargas se dirige a uma máquina e puxa sua manivela. Ao pôr a máquina em operação, é fincada a estaca fundamental de um monumento, que, como disseram os jornais, Simbolizaria a gratidão dos operários ao chefe do governo. operários e moças choraram, sentindo-se no crepúsculo de um novo tempo, Como quem deixa um passado atrasado para trás e mira em frente com olhos no futuro. Ao menos era isso que os jornais dos dias seguintes pretendiam fazer crer.
A demolição da Praça 11, da Rua Visconde de Itaúna, da Rua Senador Eusébio, do trecho que vai do Canal do Mangue ao Campo de Santana, ainda demorou algum tempo. O primeiro trecho da Avenida Presidente Vargas só foi inaugurado em 10 de novembro de 1941. Outra data importante do Estado Novo. Na ocasião da inauguração, após um imponente desfile militar, o prefeito Henrique Dodsworth proferiu o seguinte discurso. É da tradição que os presidentes da República atravessem o eixo das avenidas rasgadas em benefício do progresso da cidade. Essa tradição esteve interrompida por mais de 2 décadas e hoje Vossa Excelência a retoma, percorrendo o trecho inicial da avenida que menos um decreto do que a aclamação dos seus compatriotas denominou Avenida Presidente Vargas. Este episódio conta a história de um lugar que existe e não existe mais. Próxima estação, next stop, Praça 11. Existe uma Praça 11 no centro do Rio. A linha 1 do metrô tem uma estação chamada Praça 11, que foi inaugurada em 1979. Essa estação fica bem perto do Sambódromo, onde acontecem os desfiles das escolas de samba durante o carnaval. A maioria dos ouvintes deve conhecer o Sambódromo e já deve ter visto imagens da Praça da Apoteose, onde terminam os desfiles. Não sei se todo mundo sabe, mas o Sambódromo foi uma obra desenhada por Oscar Niemeyer, um dos autores de Brasília, no primeiro governo de Leonel Brizola. As obras começaram em 1983 para abrigar o Carnaval de 84. A construção do Sambódromo pretendia recolocar o samba no mapa do centro do Rio, porque foi na Praça 11 onde ele nasceu. Dizem que a primeira escola de samba, a Deixa Falar, foi criada na Praça 11 em 1928. O compositor Ismael Silva reivindicava ter inventado o termo escola de samba. Grandes nomes do samba nasceram e moraram por lá. A lendária Tia Ciata, por exemplo, residia em uma das ruas que foram demolidas para a abertura da Avenida Presidente Vargas. Ela já havia morrido quando as obras começaram, mas sua casa ocupava um lugar importante na memória do samba. Donga e João da Baiana, músicos do conjunto musical de Pixinguinha e os 8 Batutas, eram filhos de tias baianas como Tia Ciata, quitandeiras nascidas na Bahia, que migraram para o Rio de Janeiro entre o final do século XIX e início do século XX. As tias baianas eram também mães de santo, e além da importância das suas casas para o encontro do Partido Alto com a batucada, elas foram figuras do culto da religiosidade africana no Rio. Na região da Praça 11, rolavam muitos bailes e clubes de trabalhadores negros, locais de produção cultural e associativismo político. Com todo esse protagonismo negro, dá para entender que o compositor e pintor Heitor dos Prazeres tenha chamado a região da Praça 11 de Pequena África. Para a gente entender o que aconteceu com a Praça 11, vamos ouvir um grande brasileiro, Sebastião Bernardes de Souza Prata. Eu trouxe um samba para mostrar para a senhora. O criador do personagem Grande Otelo, dupla de Oscarito em diversas chanchadas e comédias nacionais, fez uma carreira invejável de mais de 60 anos de duração. Não condiz com o seu 1,5 metro de altura a estatura artística do homem negro que se fez inesquecível na cena do nascimento de Macunaíma. Nesse filme, de 1969, o cineasta Joaquim Pedro de Andrade roteirizou para a grande tela o livro de Mário de Andrade. Aqui, eu preciso fazer um pequeno parêntese. Joaquim Pedro de Andrade é filho do nosso já conhecido personagem, Rodrigo Melo Franco de Andrade. Acontece que, em 1942, Grande Otelo e a destruição da Praça 11 se encontrariam em uma produção hollywoodiana. O Cavaleiro da Baiana tem... Não, conversa. Outra vez. No Cavaleiro da Baiana tem... Em 1942, Orson Welles embarcou no Brasil para filmar É Tudo Verdade. Esse foi um projeto cinematográfico firmado entre o governo Getúlio, o estúdio RKO Pictures e a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, que tinha uma política de boa vizinhança com o país. Naquele ano, Orson Welles havia acabado de ganhar o Oscar por Cidadão Kane, um filme que ele estrelou, produziu e dirigiu. Sua missão no Brasil era filmar um Brasil profundo e verdadeiro, como ele e os produtores disseram.
Um Brasil em que o samba, os jangadeiros cearenses e a Amazônia fossem protagonistas. No Rio, o palco das filmagens foi a Praça 11 de Junho. No Cassino da Urca, o mais granfino da cidade, Orson Welles conheceu o Grande Otelo. Já um ator nacionalmente conhecido no teatro e no cinema, Grande Otelo também compunha e cantava. Em dezembro de 1941, choroso com o avanço da demolição da Praça 11 para a abertura da Avenida Presidente Vargas, Grande Otelo havia composto um samba com Erivelto Martins. O samba de Grande Otelo e Erivelto Martins, gravado pelo Trio de Ouro, estava em segundo lugar nos concursos de carnaval. A gente encontrou algumas matérias de jornal sobre a colocação do samba em bailes. Grande sucesso nas rádios e na boca do povo, os versos davam um adeus sofrido ao carnaval mais popular da cidade. Filmar o carnaval carioca era como tentar capturar um furacão. Foi assim que Orson Welles, conduzido pelas mãos, ouvidos e olhares argutos de Grande Otelo, descreveu os 4 dias de filmagem do Carnaval do Rio. Se o diretor tinha chegado em terras cariocas ainda incerto sobre o que filmaria, nas ruas tomadas de gente fantasiada, dançando ao som de marchinhas de carnaval, ele descobriu seu script. Grande Otelo cumpriu um papel importante, registrado em entrevista, na condução do olhar da grande estrela de Hollywood em direção aos pés, batuques e gingados que tomavam as ruas em festa. O anticlímax dessa história é que as filmagens foram feitas em estúdio e na Avenida Rio Branco, então palco do Carnaval das Elites. Em fevereiro de 1942, os ranchos não deixaram de desfilar, jogar confetes e serpentinas nas calçadas, mas a Praça 11 já tinha virado memória e letra de samba. Naquele ano, a famosa baiana alegórica, que anunciava a chegada do carnaval junto do Rei Momo, não deitou suas amplas saias sobre o chafariz que ocupava o centro da Praça 11. Na verdade, não tinha sobrado nem o chafariz. Ele já tinha sido removido para a Praça Afonso Viseu, no Alto da Boa Vista. Até 1960, os desfiles de carnaval foram feitos na Avenida Rio Branco, a avenida que tinha o carnaval chique da cidade. De 1960 até a inauguração do Sambódromo, os desfiles aconteceram na Avenida Presidente Vargas. Os arranha-céus e a Igreja da Candelária viravam um pano de fundo para os carros alegóricos e para as fantasias. O ouvinte deve se lembrar que começamos nossa história com a batida de uma estaca. Acontece que ela não era para a demolição da Praça 11, mas para a construção de um monumento encomendado por Getúlio Vargas, um obelisco que teria 150 metros de altura e um elevador com vista da nova avenida. Apesar da licitação, o projeto nunca chegou a ser concretizado. Restam, sobre a Avenida Presidente Vargas, os hiatos deixados pelos monumentos idealizados e sacrificados em seu nome. Hoje trouxemos o episódio Desapareceu a Praça 11.